Tudo bem com vocês? Então, eu sei que algumas pessoas, né, o Diego pelo menos relatou, que ele não estava conseguindo acessar o vídeo de termoquímica do Geek, então, para essa semana, eu preparei um tema, na verdade, o mesmo tema praticamente, né, mas aí nós vamos fazer mais exercícios e continuar com esse estudo da introdução da termoquímica e vamos evoluindo aos poucos para os nossos próximos conteúdos, tá? Então, a termoquímica, só para fazer um comentário, são os processos químicos, sendo que nós vamos envolver o calor neles. Nós vamos estudar o calor que é envolvido numa reação química. Por exemplo, todas as reações químicas de combustão, que são essas reações de queima, né? Se eu pegar aqui um isqueiro, por exemplo, que eu tenho, e eu fizer aqui, ó, a chama do isqueiro, isso aqui é um processo de combustão, onde a chama, na verdade, é o produto, é a energia liberada do processo químico, da queima do gás que está dentro do isqueiro, se eu não me engano, é butano ou propano. Sinceramente, eu não lembro muito bem. Gás inflamável, alta pressão. Eu não lembro se é o butano ou é o propano. E esse gás, quando ele é queimado na presença de oxigênio, ele libera calor. E nós vamos estudar como calcular esse calor, de onde vêm esses cálculos, o que é uma reação que aquece, tem reações que esfriam, como que eu posso classificar elas, e assim por diante. Então, na entalpia, nós falamos que estamos analisando a entalpia das reações quando nós analisamos reações químicas e nós classificamos elas como reações que absorvem o calor para acontecer, né? Esse calor a gente considera aí que é uma energia, e também as reações que liberam, que absorvem ou liberam essa energia. Para isso, então, eu faço a diferenciação entre reações endotérmicas e reações exotérmicas. Exotérmicas eu sempre associo a coisas externas, tá? Então, essa questão do endo e do exo, ela é bem... ela, na verdade, vem a etimologia dessa palavra, né, vai remeter à questão do endo, é aquilo que é interno, o mais interno. Nós temos a endoderme, né, que na formação ali do tecido, se você olhar o tecido, a endoderme é aquele tecido mais interno. Uma coisa mais interna é uma coisa internalizada, né, que você absorveu, na verdade. Aqui a relação é que uma coisa interna é algo que você absorve, algo que você internaliza. Então, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem energia. Essa energia subentende-se que eu estou falando, na verdade, de calor, de energia térmica. Enquanto que as reações exotérmicas, eu gosto muito de lembrar, vocês estão vendo aí as baratinhas, todos os insetos eles têm uma carapaça, que é o exoesqueleto, ou exoesqueleto deles, que na verdade é como se fosse um esqueleto externo. Algo exo é algo externo, olha só. E essa coisa externa, na verdade, vai remeter à ideia de algo que libera energia. Então, quando nós estudamos reações endotérmicas, são todas aquelas que absorvem energia para acontecer. A pergunta assim que vocês têm que fazer é: de onde que está saindo essa energia? Geralmente, essa energia vem do sistema ao seu redor. Então, o que acontece numa reação endotérmica? Geralmente, essa reação ela acontece quando um material, um certo reagente, se acontece ali o seu processo químico de reação e ele absorve toda a energia do sistema, ou melhor, não toda, né, mas uma parte da energia do sistema. Aqui, sistema, pessoal, subentende-se o ambiente que ele está inserido ali. E ele acaba absorvendo a energia desse sistema para que a sua reação ocorra. Eu poderia até analisar isso de maneira gráfica. Ó. Se eu tivesse um gráfico de energia por ordenada da reação, então olha só, isso aqui é energia, aqui eu tenho a ordem da reação, a ordenada. O que é a ordenada da reação? Horas. É essa seta aqui, ó. Então, eu começo com reagente e termino com produto. E o que acontece? O que a gente observa, né? Nas reações endotérmicas, nós observamos que o meu reagente ele começa com uma energia baixa
E então aqui no caso eu vou deixar indicado para vocês que esse aqui é o reagente. E o que acontece ao longo dessa reação? O meu reagente começa a receber energia, a absorver energia. Se ele absorve energia, então a sua energia vai aumentar. E quando ele aumenta dessa energia, ele começa então a formar os seus produtos. Olha só, a energia do começo é menor que a energia no final do processo. Então o que aconteceu? Ele precisou ganhar essa quantidade de energia para poder se transformar, para a reação poder acontecer. Essa energia, inclusive, nós vamos chamar de energia de ativação. Porque a ativação é a energia que a minha molécula consegue se transformar no seu produto, ela consegue realizar a sua transformação em produto, tá? Então, quando eu analiso isso essa reação endotérmica, de maneira a analisar a equação química, olha só, onde a energia apareceu aqui? A energia aparece sendo atribuída aos reagentes. Se eu adicionar energia mais os meus reagentes A e B, eu consigo formar o meu produto. Por isso que eu digo que uma reação endotérmica, eu tenho a energia nos reagentes. Se eu olho para uma reação que nem as reações exotérmicas, nós temos aqui uma certa diferenciação das endo. Eu só vou pausar aqui para tirar essa imagem da frente, tá? Para não te atrapalhar na visualização do que está escrito. Beleza? Então agora voltei já. A energia, na questão da energia da reação exotérmica, a energia agora estará sendo liberada. Liberada para onde? Ela vai ser liberada para o seu ambiente externo. Então nós vamos entender, né, nós vamos sentir um ambiente onde ocorre uma reação exotérmica, nós vamos sentir que aquele ambiente reacional, aquele local onde a reação está acontecendo, é um ambiente que está esquentando, nós vamos sentir a energia dele aumentando. E aí, o que acontece? Quando a gente observa isso, nós percebemos que a energia ela é um dos produtos da minha reação. Tanto que, se eu não sentir energia nenhuma, se eu não sentir a temperatura aumentando, eu sei que a minha reação não está acontecendo. Mas se eu sinto a energia, eu sei que ela está nos produtos. E se ela está nos produtos, significa que a reação é exotérmica. Graficamente, eu poderia também fazer uma análise parecida com a análise anterior que nós fizemos. Olha só, aqui de novo é a ordenada, tá? A ordenada, lembrando, ó, é essa ordem da reação. A reação começa nos reagentes e vai para os produtos. E aqui eu vou fazer o gráfico da energia. Considera que os meus reagentes são os carinhas em azul aqui, ó. Você vai perceber que eles vão começar com uma energia alta. Então, esses aqui são os reagentes R. Vai chegar um momento da reação que eles vão começar a perder energia. Para onde que essa energia está indo? Ela está sendo liberada. E eu vou formar os meus produtos. Meus produtos vão estar um pouquinho mais para baixo da minha reação. Eles vão estar aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? No caso de uma reação exotérmica, os reagentes são mais energéticos que os... Quase que não deu para escrever o S ali. Eu vou apagar ali rapidinho para escrever certinho, para deixar bem segmentado isso, tá? Que os produtos, tá bom? Então, quando a gente consegue fazer aí uma reação exotérmica, nós percebemos que os nossos reagentes são muito mais energéticos que os meus produtos. É o caso aqui, ó, dessa reação que eu estou mostrando. O que acontece? Antes da reação, eu na verdade adicionei uma pedrinha de sódio em água. Isso é o tempo imediatamente antes deles explodirem. À medida que o sódio e a água começam a reagir, eles começam a liberar uma grande quantidade de energia. E um dos produtos da reação aqui nesse caso, que é o sódio sólido mais a água, eu formo uma base que é o NaOH
mais um gás, que é o gás hidrogênio. Tá? Essa reação não está balanceada, tá, pessoal? Então, esse gás hidrogênio, quando ele entra em contato com muita energia, ele produz uma explosão. E isso aqui nós vamos entender como uma reação extremamente exotérmica. Eu libero muita energia de uma vez, tá bem? E aí, nós podemos então fazer aqui o nosso primeiro exercício. A questão 1, aqui são as questões que a própria plataforma do Geek traz para a gente, tá? Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Eu tenho o gás que está queimando em uma das bocas do fogão e a água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode afirmar que 1 e 2 são isotérmicos. Vejam bem, pessoal, o gás queimando na boca do fogão é um processo onde existe uma grande liberação de energia. Essa liberação de energia ela está acontecendo aqui nesse caso, e existe aqui uma percepção dessa liberação quando a gente percebe que há fogo ali no meio. Fogo é a energia, tá bem? Então aqui eu tenho um processo exotérmico. Eu estou liberando energia da boca do fogão para a panela. Agora, quando eu pego a água fervendo, o que está acontecendo? Ó, se você pensar naquele gráfico de mudança de estado físico, a água ela precisa absorver energia para conseguir começar a se transformar em gás, e depois ela volta a absorver energia. Então, se eu considerar a água fervendo, esse processo ele é de absorção de energia. É um processo endotérmico. Então, eu vou dizer que 1 é exotérmico e que 2 é endotérmico. Beleza? Vamos passar para o próximo agora. Questão 2. Vou tirar aqui meu vídeo para vocês conseguirem ver a questão 2 e depois eu volto aqui para vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui no slide. Aí, vou tirar meu vídeo agora para vocês e aí vai dar certinho. Captura de vídeo, isso. Agora vocês não estão me vendo mais, mas eu estou aqui ainda, hein? Se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, tem-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água é um processo endotérmico, exotérmico. Isotérmico, eu nem falei sobre isso, tá? Isotérmico é quando não há troca de calor, tá? Não existe uma variação de energia ali no meio. É um processo que não envolve liberação. Não. Se você está tendo a sensação térmica de frio ou de calor, provavelmente está acontecendo. Algum sistema está perdendo energia. Então, olha só, o que acontece? Você saiu lá molhado. Então, imagina que esse aqui é o seu corpo, tá? Esse quadrado é um corpo de uma pessoa. E imagina que esse quadradinho está cheio de gotículas de água. Essa água, quando você, um momento imediato que você sai do banho, essa água começa a absorver calor. Absorver calor de onde? Do sistema reacional. E adivinha só, o sistema reacional nesse caso é você. Então, essa água começa a absorver o seu calor para começar a evaporar. E se ela está absorvendo o seu calor, a sua sensação térmica é de frio. Então, o que está acontecendo é que há um processo endotérmico e esse processo endotérmico retira o calor do seu corpo. Continuando, então, nós vamos agora para a parte de entalpia. Vou voltar aqui agora, tá? Então, eu estou aqui de novo. Vamos estudar a parte agora de entalpia. Entalpia é a medida da quantidade de energia contida na matéria, nas ligações químicas e na interação entre os átomos e moléculas. Essa energia provém das interações químicas. A entalpia de uma reação ela é calculada como a variação dessa energia, ou seja, a energia dos produtos subtraída da energia dos reagentes. Eu vou preferir sempre utilizar essa fórmula. Lembrando que essa entalpia, na verdade, pessoal, ela é um delta. Tudo que tem delta significa que eu estou fazendo o cálculo do final menos o H inicial. É por isso que eu vou escrever produto menos reagente. Produto sempre ao final? Sim, porque na estrutura da reação eu sempre vou começar pelos reagentes e esses reagentes vão formar os produtos, tá beleza? Então, olha só que interessante. Quando eu olho para aquele gráfico da entalpia para reações endotérmicas, o que acontece? Eu tenho uma reação onde meus reagentes têm uma energia baixa
Eles absorvem uma certa quantidade de energia e viram meus produtos. O que aconteceu nesse processo? Ele absorveu energia, então é um processo endotérmico. Veja bem, ó, a energia dos produtos, se eu for considerar esse ΔH, a energia do produto é um valor bastante positivo. A energia dos reagentes é um valor um pouquinho menor, tá? Então, ao invés de falar de positivo e negativo, vamos falar de maior e menor, tá bom? Então, quando é um valor maior, vamos supor os produtos têm um valor emão, que é o valor maior, e os reagentes têm um valor menor, que é o eminho. Então, se eu fizer esse cálculo, eu vou perceber que o meu ΔH vai dar positivo. Deixa eu colocar aqui embaixo, que eu bloqueei a imagem para vocês, né? E lá, esse vídeo hoje está atrapalhando. Opa, vai ficar bem pequenininho aqui, ó. Então, repetindo, ó, meu ΔH, ele é calculado pela energia, pela entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Não se esquece disso, isso aqui é a minha fórmula. Vamos supor que a energia dos produtos seja o valor emão, M maiúsculo. Por quê? Porque é o valor maior. E os reagentes seja o valor eminho. Por quê? O valor menor. E eu faço esse cálculo. ΔH é igual a emão menos eminho. Se eu pego um valor grande e subtraio de um valor pequeno, o meu resultado obrigatoriamente vai ser maior do que zero. E é isso que vai acontecer nesse caso. O meu ΔH vai ser maior do que zero sempre que minha reação for endotérmica. Olha que interessante. Endotérmica implica dizer que o seu ΔH é positivo. Então, se o seu ΔH for positivo, você já sabe que a sua reação está absorvendo calor, que essa reação ela é endotérmica. Se eu observar uma segunda reação, agora uma reação exotérmica, perceba, o meu reagente está com uma energia grandona, uma energia que eu vou chamar de emão, e o meu produto está com uma energia pequenininha, que eu vou chamar de eminho. Então, se eu considerar novamente que ΔH é igual a energia, a entalpia dos meus produtos menos a entalpia dos meus reagentes, eu vou ter aqui, nesse caso, então, que ΔH vai ser igual, olha só, produto, eminho, um valor baixo, um valor pequeno. Reagente, emão, um valor alto, um valor grande aqui nesse caso. Então, se eu vou ter um valor pequeno menos um valor grande, o meu ΔH vai ser menor do que zero. Ou seja, todas as vezes que a minha reação for exotérmica, eu vou ter um processo com ΔH menor do que zero. E aí nós podemos fazer mais uma vez o segundo exercício, o outro exercício proposto pelo Geek, onde ele diz: reagente forma produto, ΔH, condições padrão. Olha só, primeira reação, o carbono no formato de grafite se transformando no carbono no formato de diamante. Eu tenho um ΔH positivo. ΔH positivo, reação endo. Iodo gasoso formando meio iodo gasoso, ΔH negativo. Logo, eu tenho uma reação exotérmica. Se eu olhar para meio cloro gasoso formando cloro gasoso atômico, eu vou ter uma reação endotérmica. Então, eu tenho uma reação endo, uma reação exo e uma terceira reação endo. Por quê? Porque o valor aqui é positivo, o valor aqui é negativo, e o valor aqui é positivo. Pode-se afirmar que o reagente possui maior energia do que os produtos somente onde? Ó, reagente possui maior energia que os produtos. Isso daqui vai ter um ΔH negativo, menor do que zero. Isso daqui é uma reação exotérmica. Não cortei nada não, tá, pessoal, no vídeo. Só cortou a perninha do E ali, ó. Fazer uma outra perninha aqui para vocês verem. Aí, agora deu para ver. Então, a única reação que vai acontecer isso daqui é a reação 2. E aí, pessoal, nós finalizamos, então, a aula de
entalpia de termoquímica. Nesse caso, pessoal, eu sei que na primeira semana nós não conseguimos, às vezes, visualizar toda a aula de maneira perfeita, mas essa semana nós vamos exercitar esse conteúdo. Vocês podem assistir essa videoaula novamente e utilizar o teu mapa conceitual, fazer as suas correções no mapa conceitual e finalmente, no teu mapa mental, perdão, e finalmente poder estudar e exercitar esses conhecimentos. Belezinha? Até a próxima, pessoal. Nas nossas videoaulas nós vamos fazendo exercícios e tirando dúvidas desse momento de aprendizagem. Belezinha?